Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô borocochô hoje. Não sei porquê. Tô borocochô. Borocochô. Já ouviram falar essa palavra? Borocochô? Já usaram essa palavra? Sim, Nunca. já. Borocochô. Minha avó já falou, mas eu nunca tinha ouvido falar. Então vocês estão aprendendo uma palavra nova. Borocochô, tá? É isso que eu tô. Hoje eu tô borocochô, tá? Enfim, segue. Vamos para a correção da atividade? Vamos lá. Página 100, vamos lá, desperta. Preciso de café, acho que preciso de um café. Pro, hoje a aula tá com um clima... tá estranho. Então, eu tô estranho, não sei se é esse clima, esse tempo, essa chuva. Não sei. Não, o vídeo não travou, eu fiquei parado mesmo. Oh, meu Deus, vai! Página 187. Todo mundo. Página 187. A pessoa achou que o vídeo travou, né? Travou nada, eu tô parado, eu não consegui dormir com a chuva. Nossa, com chuva aí que eu capoto, aí que eu durmo. Bem, vamos lá. Seguinte, tá? Atividade 1, tá lá, página 187. Observe a imagem a seguir. Trata-se de uma iluminura, né? De uma obra de arte medieval relativa à peste negra. Tá aí. Né? Você tem aí a iluminura. A letra E fala, como o autor da iluminura representa a morte? Fala, Henrique. Você quer participar? Sim, eu queria falar a minha resposta. Tá bom, não vai falar. Pode falar. O autor da Iluminara representa a morte como a soberana, a líder, a rainha, etc. A morte é o ser que está acima dos humanos naquela época. Tá certo. Ótimo. Perfeito. Obrigado. Perfeito. Eu sei. Imagina. Eu coloquei aqui a morte como a representação mesmo, como o autor na Iluminária, Iluminúria, lembrei. O Henrique, você colocou Iluminária, você leu Iluminária, Iluminúria, tá? Eu sei, por que eu me confundo. Iluminura, eu sei que é iluminura, mas eu me confundi. Tranquilo, de boa. Tá aí. Aí eu fiz uma descrição, não como a do Henrique, né? Ele colocou. Sim, aí ele tá certo. A morte está como soberana, a morte está em cima de um corpo, né? Mostrando que ela é a grande rainha, né? Ela é a grande comandante, ela que dá as cartas agora, né? Não importa se você é nobre, se você é padre, se você é camponês ou se você é rei, né? A morte não vê isso. Tá ótima essa descrição, né? Colocando ela como soberana, rainha, né? Acima de todos, tá certo. Eu coloquei, como eu falei, eu fiz uma descrição, um outro tipo de descrição. O autor representa a morte como um esqueleto que segura uma foice e tem sobre si um manto preto, tá bom? Você podia fazer esse tipo também de descrição, tá? Beleza? Mas assim, eu pensei, quando ela disse representa a morte, eu pensei, como é que era falada a morte anterior? Tipo, muitas pessoas acharam que ela era, tipo, o ser mais alto que tinha naquela época. Daí eu peguei esse exemplo. Aqui você vê que ela tá no alto, né? E aí, tipo, você tem um rei embaixo. Olha lá um rei morto perto do boi ali. Né? Você tem um rei. Eu vi, tinha uma rainha também. E tem um bispo. Bispo, tem de tudo, né? A morte, ela não tem privilegiado, né? Quando ela ataca, né? Aí quem tiver melhores condições de dinheiro, né? Consegue pagar um médico, ficar isolado e assim por diante. Que bom, Giovanni. Aqui tá mais calmo, né? Tá tendo uma reforma aí, você não falou aí? Uma vez você escreveu? Acho que foi você que escreveu. Enfim. Letra B. Quais grupos sociais são retratados na imagem? Tá um caos. Tá um caos. Caramba, complicado. Vixe, que pena. Quer falar, Caio? Sim, professor. Pode falar. Todos os tipos de... Né, todos os tipos de pessoa, tanto reis, quanto os clérigos e quanto os pobres. Exato, perfeito, Caio. Perfeito. É para identificar o clero e a nobreza, graças às roupas mais trabalhadas, e camponeses com as roupas mais simples. Esse negócio aqui das roupas eu quis colocar.
tá? Mas se você colocasse só, é possível identificar clero, nobreza e camponeses, tudo bem. É que eu coloquei aí porque a gente consegue distinguir, né? Quem é do clero, quem é um nobre, quem é um camponês, pelas roupas, né? Uma roupa mais simples, uma roupa mais trabalhada, aí você tem mais distinção, né? E é normal, né? Você vê, sei lá, alguém com uma camisa da Lacoste, uma camisa da Calvin Klein, você fala, nossa, o cara é mó bom! Professor, Né? é aquela pessoa lá que usa aquele colar que parece lá um ouro de 5 pilates no pescoço. Aquele bracelete que usa no pescoço, que é enorme pra caramba, que parece uma barra de ouro de 5 pilates. Pode crer esses adereços, né? C. O que essa imagem permite concluir sobre o impacto da peste negra? Bem, isso aí acho que a gente já falou desse exercício, né? Adidas, né? Professor, estou com Adidas. Ela permite concluir, coisa que a gente já falou aqui, né? Que é é uma cópia, Adidas. Não sabia, não. Adidas. A gente já falou, né, que a peste negra ela atacou a todos, né? Dá para identificar que não sobrou nenhum e criando um número de mortes gigantesco. A imagem que a gente conclui que a peste negra não poupou nenhum grupo social, alcançando pessoas poderosas e simples, ou alcançando pessoas de todos os níveis sociais. Certo? Acho que uma lição bem fácil essa atividade 1, né? Bem tranquila. Não vi problemas, bem suave, sim? Achei todos meio fáceis. Não, Mas essa daqui. Essa atividade 1 é bem fácil. É bem fácil. A atividade 2. A atividade 2 na página 109. Pronto, eu tenho uma pergunta. Yeah. Você disse que quando alguma mulher tentava praticar alguma cura contra a peste negra, elas eram executadas. Mas, assim, isso também podia acontecer com homens? Alguns homens eles eram queimados na fogueira, sim, mas bem, entendeu? As mulheres elas eram perseguidas. Só vou desligar isso. As mulheres eram perseguidas por aquela questão religiosa de inferioridade delas, né? Da mulher ser culpada pelo pecado original, né? Então você tinha um foco assim mais nas mulheres, mas homens e mulheres eram queimados na fogueira, tá? Tanto faz, beleza? Então tá bom. Então tá bom, né? Pelo menos não tá sendo preconceituoso. Não. A época era, né? Mas a gente aqui não nenhuma fala preconceituosa. Atividade 2, leia os textos a seguir. Tá aí o primeiro texto lá na página 190, não sei se você já tá lá, tá? E aí você tem 2 trechos. Vou ler o primeiro, vou interpretar o primeiro. Aconteceram nesse tempo na Inglaterra grandes desgraças e rebeliões. O movimento desse povo miúdo, dessa gentalha, essas más gentes, os servos, diziam que no começo do mundo, olha só, diziam que no começo do mundo não havia servos e que ninguém podia ser servo. Eles queriam, olha só, queriam ser todos iguais. E se lavravam ou faziam algum trabalho para os seus senhores, queriam receber salário. Olha que absurdo, gente. Olha só. Olha a minha interpretação, né? O texto ele traz isso. Né? Já dá para entender quem é mais ou menos quem é que está falando. No exercício número 2, no texto 2, está lá. As coisas não podem ir bem na Inglaterra. E elas só irão quando os bens forem possuídos em comum. Quando não haverá nem vilões e servos, e nem nobres, e quando formos inteiramente iguais. 2 interpretações diferentes, porque são 2 personagens diferentes, são 2 pessoas diferentes. Bem, letra A. Eles, né, analisam a situação social da mesma maneira? Não, nem ferrando. Totalmente diferente. O complicado, alguns poderiam colocar que sim, não sei, porque o texto 1, se você não faz essa interpretação, né, se você não lê com cuidado, você pode acabar achando, não sei, alguns acontecia isso um tempo atrás, acontecia isso. Uma galera achando que os 2 eram iguais, mas não percebiam a ironia, não percebiam o sarcasmo que tinha aí no texto número 1. Bem,
Tá lá. Eu percebi. Os textos não analisam a situação social da mesma maneira. Enquanto o primeiro condena os movimentos populares, o segundo expressa uma crítica à concentração de terra e defende uma maior igualdade social. Alguém colocou diferente? Alguém teve uma outra percepção? Eu coloquei que eles analisaram para pagar. Eles o quê? Que eles analisaram da mesma forma, mas eu coloquei errado. Mas acho que na B e na C eu acertei. Não, tranquilo, de boa. Alguém queria falar, sei lá, tá com dúvida na resposta, tudo bem aí? São essas maneiras diferentes, né? O primeiro condena esse pedido dos camponeses, né, de melhores salários, de melhores condições de trabalho, né? Ele fala, olha isso aí, essa galera trabalha e quer receber salário. Olha a fala, né, dessa pessoa. Beleza? Acho que eu posso ir para B. Qual deles foi escrito por um cronista simpático à nobreza? Entre esses dois textos, quem é um nobre que deve estar falando aí? É no texto 2. O primeiro. Primeiro. É no Primeiro. É no texto 1, tá? É no texto 1 que você tem essa fala simpática aos nobres. Por quê? Porque a nobreza, olha como que fala, mas gentes, os servos. Quem é que vai olhar o servo como uma gente? Esse povo miúdo, essa gentalha? O nobre. O nobre tem esse olhar, o nobre tem essa visão. Então, o primeiro texto, porque a nobreza não apoiaria movimentos que questionassem seu poder e que lutassem por uma maior igualdade social. Né? Os nobres não apoiam. Os nobres querem continuar tendo a sua concentração de terra, os nobres querem continuar abusando dos impostos. O problema não é pagar imposto, o problema é você ter um abuso desses impostos. Né? A forma como... Lembra lá do teatrinho que eu fiz do Volte? Lembra lá do senhor feudal? Aquele abuso, aquele erro, aquele absurdo? Então, né? Tudo bem, quer cobrar um imposto? Cobre, mas cobre um imposto justo, em que não deixa a pessoa na miséria, não deixa a pessoa com fome. Né? Bem, logo, na letra C, qual deles foi escrito por um líder popular? O texto 2, né? O texto 2 é escrito por um líder popular. Porque defende uma condição de existência mais justa entre todos. Todos. Entre todas as pessoas. Sim, Giovanni. Se eles são nobres, eles querem Esse é o problema, de qualquer forma ganhar mais dinheiro, ter mais posse. Você não é pecado você querer posse, querer lutar por dinheiro, mas desde que você, ganhando dinheiro, não bota os outros na miséria, né? Não gere desigualdade, não gere uma condição de existência, na verdade uma condição de subexistência, né? Na verdade, pior, de sobrevivência. Tem pessoas, tem empregos, né? Tem empregos que a pessoa fica em situação de sobrevivência. Todo dia, aquela famosa frase, eu não como almoço para comer a janta, né? Algo assim. Não roube dos outros. Isso. Não se use da justiça para roubar os outros, né? Um tipo de roubo. Sim. Isso aí. Ai. Ui. Não foi muita lição, né? Foi pouquinha, né? É que também vocês estavam aí um pouco com prova e tal, né? Acho que, enfim. Eu vou lá pro... Eu caí. Caiu não. Você tá falando comigo? Você acabou de mandar mensagem pra mim? Ué, às vezes ele caiu com o celular na mão, ele deve estar no joelho chorando, escrevendo no chat, joelho sangrando. Minha net. Tá. Nossa, que assassino. Cadê? Net. Caiu. Mas você tá falando comigo, Vitória? Como sua net caiu se você tá logada aqui comigo? Não faz... Mas beleza, se cair, eu te boto de novo, não tem problema, tá? Beleza? Sky, TV AK, TV digital. Faltou a Vivo aí, o Giovanni. A Vivo também. Vamos lá pro Em Casa? O Em Casa, ó.
Isso, a vivo. Observe a tabela abaixo. Tá lá, os anos. 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 e 1500. População em milhões. Tá lá, 22, 25, 34, 50, 35. E aí depois 48. Fonte, o professor Hilário Franco Júnior. Eu entrevistei esse professor, né, o Hilário Franco Júnior. Ele é hilário, sabe? Desculpa, perdão. O que tá acontecendo, gente? Piada ruim. Entendeu? Então, professor, é que eu tô meio assim na aula de hoje porque eu tô com sono. E quando eu tô com sono, eu fico parecendo bêbado. Eu também, eu tô Faço merda. com sono também. Letra A. O que ela informa sobre a população europeia entre os séculos 10 e 13? O que aconteceu com a população europeia entre o século 10 e 13? Alguém gostaria de falar? Levanta a mão. Henrique, você já falou. Segura. O aumento populacional. Opa, alguém falou. Quem foi que falou? Isla. Oi, Isla! La Isla Bonita. Então, Isla, sim, aconteceu um aumento populacional. Por que aconteceu um aumento populacional? Deixa eu ver. Alguém, você consegue responder o porquê ou não? Você conseguiu justificar? Sim, Por que aconteceu? por causa do acúmulo de produtos e do estoque. Sim, perfeito. Por causa do desenvolvimento de novas técnicas agrícolas, né? Fez com que tivesse uma maior oferta de alimentos, né? E aí o estoque ficasse maior. Isso aí. A tabela informa que a população europeia cresceu pelo fato desse período ter desenvolvido as novas técnicas agrícolas que acabaram oferecendo uma quantia maior de alimento. E aí, alguém colocou diferente? Acho que não tem muito segredo, né? Acho que essa também é uma questão. A letra A é fácil. Agora, a letra B. Vamos ver a letra B. Acho que eu posso ir para a letra B, né? Acho que não tem. Tá bem. Acho que é isso, né? Alguém manda mensagem. Ratos. Professor, as pessoas da época deixavam a comida exposta, por isso que vinham os ratos. Giovanni, isso é um comentário ou uma resposta? Ou é só um comentário? Ou a resposta do exercício? Não, se for resposta, tá errado. Aqui, população em milhões, você tem um aumento populacional, se você olhar aí a tabela. Um comentário. Tá, beleza. Então tá bom. Eu falei, nossa, mas não tem nada a ver rato aqui. O que ele pensou? Fiquei na dúvida. Tá. Ficava. Lembra que lá no vídeo os ratos não via problema em conviver com ratos? Só depois que foi perceber, tipo, eita, é ruim. Não à toa que hoje a gente tem medo de rato, né? Foi a partir daí. Vamos lá. B. O que a tabela informa sobre a população europeia entre o século XIV e XV? O que aconteceu com a população entre o século XIV e XV? A população diminuiu. Peste negra. Mas peraí, o século XIV. Aumentou? Peraí, o século XIV e o século XV, entre o século XIV e o século XV, a população aumentou. Por que a população aumentou depois de uma queda? Por causa da peste bubônica. Cuidado, essa é a pegadinha. Aqui, século XIV e século XV. O que aconteceu entre o século XIV e o século XV? A população também aumentou. Mas por que ela voltou a aumentar? Ela caiu. Por que ela voltou a aumentar? Porque a pandemia passou, uai. Ele passou. Descobriram a vacina. A vacina? Não tem vacina na época. A vacininha. Que você ia lá no SUS da Inglaterra tomar. Calma, Iago. Não, então, a questão é o seguinte, Caio. Criação de anticorpos. Caio e turma, né? Criação de anticorpos. Quando você pega um vírus ou uma doença, seu corpo não cria anticorpos? Ele cria. Tem doença que você... Igual, quando você pega sarampo. Pegou sarampo uma vez, você não pega mais. Pegou catapora, eu acho, você não pega mais. Né? Porque o seu corpo já armazenou essa informação. Algumas doenças, não são todas. A mesma coisa aqui, passou, né? Além de ter passado a peste bubônica, você ter pessoas com anticorpos, as pessoas começaram a melhorar a situação da cidade, a cidade começou a ter um cuidado maior com a higiene, saneamento e assim por diante. Então, assim,
Se você colocar que a população diminuiu, né? Ou seja, tinha que ter uma grande tragédia para eles perceberem que, tipo, não, mano, vamos fazer o seguinte, vamos cuidar da gente melhor. Demorou tanto tempo para eles perceberem? Porque não tinha essa preocupação, né? E assim, é com tragédias, é com coisas ruins que a gente aprende, né? Tá lá, a tabela informa que a população, após um decréscimo, voltou a crescer, pois os sobreviventes da peste bubônica criaram anticorpos que possibilitaram o retorno das atividades. Eu pensei agora na questão do saneamento, do cuidado com a cidade, né, de prevenção com certas coisas, né? Se você colocou isso, pode ser. Agora, eu acho que a maioria coloca que a população diminuiu por causa da peste bubônica. Diminuiu no século XIV, mas entre o século XIV e o século XV, como mostra na tabela, a população cresceu. Senhor, Oi? eu entendi por quê. Porque passou muito tempo, né? Entre a peste negra e esse tempo aí que a população aumentou. Porque é um século, são 100 anos, né? Sim. Então, se é entre o século XIV e o século XV, são 200 anos aí, né? Então, tem esse fator também, né? Essa pegadinha, assim, eu tô falando de séculos. Essa tabela aqui, ó, são 500 anos aqui nessa tabela, é muita coisa, né? Professor, Oi? você acha que, sei lá, um dia a peste negra pode estourar no mundo de novo? Não, porque como eu mostrei no vídeo, tem cura já, tem remédio, enfim. Não, tá? Beleza? Ô, Pro, Beleza. posso falar uma coisa? Tá travando aqui no meu computador, aí, tipo, eu tô vendo a sua câmera. Aí, quando trava, só trava nas partes em que você tá com a cara mais estranha. Normal. Normal. Vamos lá. Exercício número 2. Diabinho. Exercício número 2. Professor, Fala, Natan. não, deixa quieto. Tá bom. Exercício número 2. Leia o poema abaixo e responda as questões a seguir. Tá lá o poema. Sempre tecemos pano de seda e nunca seremos mais bem vestidas. Sempre seremos pobres e nuas e sempre teremos fome e sede. Jamais conseguiremos ganhar o bastante para comer melhor. E nós estamos em grande miséria, mas enriquece com os nossos salários aquele para quem trabalhamos. Ameaçam nos quebrar os braços quando repousamos e assim não ousamos repousar. Pesado, hein? Caraca. Pô. Na letra A era para ser assim, dê um título ao poema. Deixa eu ver, alguém Vou colocar no chat. Oi? Vou colocar no chat. Ah, tá. Não, Natan, porque já tem um vírus que já tem a cura já, Natan. Alguém quer falar? Ninguém? Deixa eu ver. O Iago colocou aqui no chat. Não colocou. Alguém colocou? Ninguém quer falar o título, não? Olha, quanta gente. 34. Posso falar? Pode, Júlia! Que bom. Eu coloquei sempre servos. Sempre servos. Olha só, boa. Eu posso falar o meu? Escravidão não, porque você não tem escravidão na Europa feudal. Na Europa, o sistema de escravidão na Europa não tem, tá? Você podia colocar a servidão, tá bom? Boa, Iago, sem tecidos para vestir, pode ser. O Natan colocou. A pobreza, pode ser também, tá? Eu coloquei a vida de uma tecelã. Tecelã é aquele que mexe com tecido, né? E aqui é uma mulher, né? Era uma meia escrava, não é? Não é meia escravidão, porque assim, escravidão é diferente de servidão. O servo, Giovanni, ele não é propriedade de ninguém. Ele tem uma dívida com o senhor feudal, ele paga, ele trabalha, e em troca ele recebe benefícios, ele recebe proteção, por exemplo. O senhor feudal protege aquele servo, o seu servo. O servo tem algum tipo de proteção, sim, do senhor feudal. Né? Ele vive nas suas muralhas, pode, né, se proteger lá nas suas muralhas. Escravo não, escravo é objeto, é uma relação entre dono e uma propriedade. E que o dono, às vezes, ele mata, executa.
Então, a relação é totalmente... Não é. Já tô te explicando. Você acha igual? Você acha igual? A relação de um... o senhor feudal olha para o seu servo não como objeto. O servo, o senhor feudal tem obrigações com o servo também. Garantir proteção, por exemplo. Ele tem uma obrigação. O que o senhor de escravos, que obrigação que ele tem com o seu escravo? Ele, sendo que é objeto. Não tem obrigação nenhuma de tratar bem, não, nada. Se eu quiser descartar, eu descarto. Ele descartava. Né? Açoitava, estupravam as mulheres, enfim. Certo? Nossa, que pesado. Mas Tem um monte de neném. a gente esquece. Acho que essa é uma frase que vocês estão no oitavo. Eu falei ano passado para vocês. A gente fala, né, que o Brasil é miscigenado, a mistura brasileira, mas essa mistura foi a partir da violência, na violência contra as mulheres. As indígenas foram estupradas, os indígenas foram, as escravizadas foram estupradas. Você teve esse problema, foi através da violência. A nossa mistura, ela tem uma origem. E não estou falando que isso é ruim, só para a gente perceber, né, que não foi algo, festa, carnaval. Não, foi a partir da violência, a mistura étnica brasileira. A gente esquece isso, a gente floreia demais isso. Vocês estão no 7º, verdade. Então tá, então já disse para vocês, eu ia falar quando eu falo de Brasil, né, na relação portugueses e indígenas, eu comento isso. A nossa mistura é a base da violência. Violência. A mistura europeu, indígena, europeu, africano, violência. O professor já passou a 20 de ano. Vê, esses versos nos ajudam a entender as causas de qual crise ocorreu na Baixa Idade Média. Explique. É aquele problema, que causa é essa? Aquele problema da peste bubônica, né? Em que você tem uma diminuição no número de trabalhadores, e aí isso aqui é uma rebelião urbana, né? Isso aqui é um problema urbano, o tecelão, né? Trabalho com tecido, isso aqui é num burgo, na cidade. E o que aconteceu nos burgos? Os comerciantes que tinham funcionários diminuíram seus salários. Ela fala aqui, ó, jamais consideremos ganhar o bastante para comer melhor. E nós estamos em grande miséria, mas enriquece com o nosso salário. Você tem uma diminuição do salário em um período de crise. Esses versos ajudam a entender a crise que aconteceu no meio urbano durante a peste bubônica. Pois vemos tecelões pobres com fome e sede, já que seus salários foram reduzidos e eram obrigadas a trabalhar sem descanso senão teriam os braços quebrados. É aquilo que eu falei para vocês, é o que a gente vive hoje. A gente vive uma pandemia, uma peste bubônica, né? O salário do seu pai foi cortado, foi diminuído. Ou o seu pai perdeu o emprego. E aí você não tem nenhum tipo de amparo, né? Você tem uma falta aí de amparo social para as empresas, para os funcionários, né? Não à toa que muita gente quer voltar a trabalhar. Porque se fica em casa, morre de fome. Você tem esse problema, né? Pode ser tecelão, alfaiate, pode ser, é que alfaiate, deixa eu ver, eu coloquei que mexe com tecido, assim. Alfaiate é um cara mais, não sei, é tecelão e alfaiate, tá aí, tem uma diferença. Eu ia precisar pesquisar a diferença. Mas para mim, tecelão é aquele que mexe com tecido, produz o tecido. O alfaiate é aquele que costura a roupa. Tá? Alfaiate de sapato? Não necessariamente, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que é isso que eu falei para vocês. É isso. Alfaiate é aqueles homens que faziam ternos, não é? Isso, E um tecelão produz o tecido, né? Faz o tecido. Tá? É isso, né? Acho que acabou. É isso. Mandei outra coisa? Não. É isso, turma. Acabou. É isso. Valeu. Tá? Bom descanso para vocês. Aproveitem esse friozinho gostoso aí. Entendeu? Voltem para a coberta aí de vocês. Tchau, professor. Cama. Música boa para encerrar a aula.
Cadê? Cadê? Calma, deixa eu aumentar. Minha TV aqui não tá dando. Tá, aguardo. Nossa, É que tava tocando música aleatória no encontro com a Fátima Bernardes. Daí eu falei, Melhor por que que não essa, colocar Thiago. aula? Eu tô vendo aqui na TV. Uma salva de Adoro palmas. Tchau. falou. Tchau pra vocês. Tchau, Tchau, professor. professor. Tchau, Tchau, professor. 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 Tchau, professor! Ai, meus ouvidos. Tchau.